não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Esse texto aqui está intitulado aqui na minha Bíblia, creio que nas versões de vocês também está aqui nessa parte, né, nessa perícope, Deus é amor. E eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa manhã sobre esse tema. Eu quero partilhar com vocês algumas percepções que eu tive desse texto, que eu refleti sobre esse texto, e já compartilhei em algum momento também sobre esse texto. Amigos, você tem noção do que é o amor de Deus por mim e por você? Bem, eu acredito que vocês entendem que é um grande amor. É um grande amor. Mas certa vez eu estava refletindo sobre o amor de Deus por nós, quando estava fazendo um estudo sobre a presciência divina. O que é a presciência divina? É Deus já ter visto tudo que aconteceu antes de criar tudo que existe, que nós conhecemos. Então nós temos textos na palavra de Deus que o plano da salvação ocorreu antes da fundação desse mundo, que o Cordeiro de Deus já havia sido morto antes da fundação desse mundo. Ou seja, Deus viu tudo que aconteceu antes de ser criado. E quando Deus viu tudo, Deus viu algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês e levar vocês a refletir no quanto Deus ama cada um de nós, a humanidade, por sinal. Porque quando nós entramos dentro do aspecto da teologia, a teologia calvinista não entende que Deus amou todas as pessoas e morreu por todas as pessoas. A teologia calvinista fala sobre o decreto divino e a determinação de Deus e a escolha de Deus para a salvação de alguns e a perdição de outros. E assim, na cruz, Cristo não está morrendo ou morreu pelos perdidos, apenas pelos escolhidos. Isso é a teologia calvinista. Nós não cremos nessa teologia e dentro da perspectiva da presciência divina, nós entendemos que Deus viu tudo e Deus fez a seguinte escolha: Deus amou cada indivíduo que nasceu nesse mundo, independente de quem ele tenha sido. E eu quero dar alguns exemplos para vocês, conhecidos mundialmente, como Adolf Hitler. Acredito que seja falando sobre malignidade e alguém perverso, cuja admiração não teríamos, e pelo mal que causou ao nosso mundo, seria uma boa referência para dizer para você que Deus anteviu o nascimento, a vida, os atos e a malignidade desse homem, e na cruz Jesus morreu por esse homem. O problema foi que ele não aceitou o sacrifício de Cristo por ele, mas que Jesus previamente deu a ele a oportunidade de aceitá-lo como seu Salvador. Sim, Deus fez isso. E nós poderíamos enumerar muitos casos aqui. Vocês conhecem no Brasil uma história famosa, que me esqueci o nome da moça, planejando o assassinato dos pais para ficar com a fortuna da família e viver com o seu namorado, e foi à prisão. Acredito que hoje já está fora da prisão, se não me engano. Eu só sei do assunto e vocês conhecem, né? Mas estou relatando para você que essa pessoa também foi amada por Deus. E Deus viu isso. Deus viu os abusadores de crianças. Deus viu os assassinos e maus. Deus viu todas as chacinas e pessoas que cometeram todas as piores atrocidades possíveis. E Deus viu tudo isso. E Ele entendeu uma coisa: eu vou morrer por essa pessoa.
Eu começo por aqui, apresentando esses casos para você entender a profundidade do amor de Deus pelo ser humano. Agora eu queria que você também, nessa perspectiva que eu compreendi ao refletir sobre o amor de Deus, nesses insights eu também tive um pensamento a respeito de nós, que nós somos até melhores do que eles, né? Alguns poderiam dizer. O fato é que eu gostaria que você fizesse a seguinte reflexão comigo. Imagine agora você permitindo aqui para todos nós assistirmos nesse telão a sua vida, os seus pensamentos, as suas ações, o seu anonimato, os seus desejos e paixões. E agora permita-nos assistir nesse telão aqui tudo o que você pensa, tudo o que você deseja, todos os seus planos, tudo que você já praticou no anonimato, o mais profundo dos seus pensamentos, permita-nos assistir aqui. E isso foi o que Deus assistiu antes de você nascer. Então Deus viu, como num telão desse, tudo que você pensa, tudo que você já fez em oculto, tudo que você faz, tudo que você é. Deus viu tudo isso e Deus tomou uma decisão. Eu vou morrer por você. E eu queria que você entendesse nesse insight o quão grande, profundo e inexplicável é o amor de Deus por cada um de nós. Porque eu acredito que nem você gostaria de assistir algumas coisas sobre você mesmo, não é verdade? Esse é o ser humano. E Deus, na sua presciência, Ele viu tudo isso e Ele decidiu morrer por nós. Para nos salvar de quem nós somos, para nos restaurar à imagem e semelhança dEle, assim como foi o plano da criação. Eu quero agora compartilhar com vocês uma parte que está aqui no texto bíblico que nós acabamos de refletir juntos. Verso 11 diz: Amados, se Deus nos amou, de tal maneira nós também devemos amar o quê? Qual é o nível de amor que Deus quer que a gente ame o nosso próximo? Qual o nível? Em qual nível? No nível dele. No nível dele. Acho que alguns meses atrás aí, eu compartilhei um pensamento no Instagram, separando a natureza humana de Cristo e a divina de Cristo. Alguns textos da Bíblia mostram Jesus humano sendo semelhante a nós em carne, mas sem pecado. O nascimento de Jesus, virginal, e sendo por meio do Espírito Santo, nenhum ser humano conseguiu replicar isso. Nenhum ser humano. Então a palavra de Deus diz que Ele é único. Nenhum ser humano foi como Jesus em humanidade. Nós não temos a capacidade também de replicar a sua natureza no sentido de pecado, porque a Bíblia afirma em diversos textos, como em João 8,46, 1 João 3,5, Hebreus 4,15, Hebreus 15 e o verso 7, Hebreus 7, 26, 1 Pedro 2, 22, esses textos todos mostram que nele não havia pecado, embora fosse homem igual a nós. Igual não, desculpa a palavra, porque eu nem posso usar essa palavra igual, semelhante a nós, porque o texto bíblico trata sempre, quando fala de Jesus como um homem, semelhante a nós. Ele foi visto em figura humana, mas ele não era igual a nós. O seu nascimento não foi igual a nós. A sua essência
não era como a nossa. A inclinação de Jesus não era como a nossa. Como homem, impossível replicarmos igualmente quem foi Jesus. Essa foi a minha conclusão ao ler esses textos bíblicos, certo? Agora, quando eu vejo sobre a perspectiva da divindade de Cristo, são vários os textos bíblicos, como o que eu acabei de ler com vocês, como também dizem, o Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35, fala para amar como Ele nos amou. Para a gente ser identificado como discípulo de Cristo, nós temos que amar no nível de amor dele. Aqui diz também, em 1 João, como li para vocês, 1 João 3,16 vai dizer a mesma coisa. Nós temos em Mateus capítulo 5, verso 48, sobre o contexto do amor. Mateus escreve: sede perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. No contexto ali, para amar ao próximo, como Ele nos amou. E o livro de Gálatas, o livro de 2 Pedro, no capítulo 1, verso 4, diz que nós podemos replicar a divindade. Então, quando eu olho para a humanidade de Cristo, eu não vejo forma alguma de replicarmos a humanidade de Cristo. Mas quando eu olho para o caráter da divindade de Cristo, a Bíblia me incentiva a replicar isso. E por que seria possível para nós, seres humanos, replicar o aspecto da divindade, do caráter da divindade de Cristo? Porque claramente, até mesmo aqui onde lemos, o Espírito de Deus, Ele veio para habitar em nós. Em Gálatas, no capítulo 5, nós temos claramente aqui, a partir do verso 22, o fruto do Espírito que pode ser desenvolvido na nossa vida. Ou seja, embora possamos replicar o caráter da divindade em amor, isso não se dá porque nós, como seres humanos, conseguimos, mas sim porque Ele nos deu o Espírito para habitar em nós. Então a capacidade de replicar o caráter de amor da divindade é porque Deus concedeu o seu Espírito para todos nós. E aí nós entendemos agora o apelo de João: ame ao próximo no nível que Cristo amou vocês. Então é impossível para mim e para você, como seres humanos, fazer isso. Mas é possível se o Espírito que Ele nos deu habitar na nossa vida. Porque o fruto do Espírito é o amor. Entendeu? Porque através do Espírito eu consigo ter ações que não são minhas, mas divinas. Porque são do Espírito. E o Espírito Santo é Deus. Então, se permitirmos a ação do Espírito na nossa vida, se o Espírito ocupar o nosso ser, preencher o nosso coração, Ele agirá em nós e através de nós e nos dará capacidade para amarmos quem odiamos, quem nos feriu, quem nos trapaceou, quem nos roubou, quem nos traiu, quem é indiferente conosco. Então não é por capacidade humana, mas por capacidade divina que Deus dá aos seus filhos, que nós vamos conseguir replicar o amor de Deus. Então, eu já queria assegurar você, ao ver nas minhas primeiras palavras, dizer que nós podemos, que Jesus pede para a gente amar no nível dele, e você já dizer assim: pastor, mas não dá. E não dá. Não dá numa ótica humana, mas entendemos como isso pode ser viável. Entendemos como isso pode ser possível. E é porque entendemos pela palavra que isso é possível através do Espírito Santo, é que nós agora precisamos do Espírito Santo para isso tornar uma realidade na nossa vida. Porque nós não queremos ódio, nós não queremos perseguições, nós não queremos discórdias, nós queremos amor. A essência da divindade é o amor. A base do caráter de Deus é o amor. Todos nós vamos lutar pelo amor. Dificilmente alguém vai se posicionar ao lado do ódio, embora isso seja possível. Nós estamos falando de uma humanidade
que por natureza é pecaminosa. Nós entendemos isso. Mas nós entendemos que pelo menos vamos dizer, queremos o amor. Agora, viver no amor, praticar o amor, não é algo simples. E não é só porque não depende da nossa força de vontade. Porque, de fato, não depende da nossa força de vontade. Mas depende da gente buscar o Espírito de Deus. E só tem uma forma, amigos, da gente ter o Espírito de Deus na nossa vida. É buscando, é pedindo e é suplicando pelo Espírito de Deus. Mas eu também cheguei a algumas conclusões na palavra de Deus. Eu entendi que nós podemos nos frustrar em pedir a Deus riqueza, poder, glórias, capacidades, relacionamentos, mas nós não vamos nos frustrar quando pedirmos a Deus pelo Espírito Santo. O livro de Lucas, no capítulo 9 ali, fala para a gente quando os discípulos pediram para Jesus, não ensina a gente a orar. E Jesus conclui assim, batei e abri-se-vos-á. Busca e vocês vão encontrar. Insista e a porta vai se abrir. E a conclusão é, todo aquele que pede o Espírito Santo, o Pai Celeste não nega o Espírito Santo. Mas tem uma história que é contada ali. Nós vamos continuar nesse texto, mas eu queria ler essa história com vocês. Lucas capítulo 9, só para a gente ver que nesse contexto de pedir o Espírito Santo, e claro, desculpa, não é 9, gente, é 11. Quem já estava anotando aí Lucas 9, é Lucas 11, tá bom? Só foram 2 números aqui. Mas o verso é o 9 que eu estava citando para vocês. Os discípulos pedem Jesus para ensinar como é que eles deveriam orar. E Jesus recita o Pai Nosso inicialmente. E aí depois Jesus conta uma história. E eu queria que vocês lessem essa história comigo. Começa no capítulo 11, verso 5. Jesus disse ainda, se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo, amigo, me empreste 3 pães, porque um outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Essa história mostra para a gente que esse homem chegou ali num horário indevido pedindo comida e o amigo de dentro não quer atendê-lo, mas Jesus diz, ele pode não te dar por ser até mesmo seu amigo, mas se você gerar um incômodo nele, se você incomodá-lo, ele vai te dar. Porque é aquela sensação, né, gente? Imagina só, você está deitado, o cara está batendo na sua porta meia-noite. Você fala, estou deitado, sai fora. Só que ele não para de bater. O que você prefere? Dar logo o que ele quer e deixar você dormir ou ficar com ele batendo na porta o tempo todo? Claro, então Jesus usa essa história para dizer uma coisa. Quem está lá dentro da casa é Deus. Quem está lá dentro da casa é Deus. E Deus quer ser incomodado por você, para que você receba dele algo. E a gente muitas vezes confunde isso aqui com algo que você quer muito. Mas o contexto aqui, como eu falei, encerra no verso aqui 13, a partir do verso 9, esse bater na porta, insistir na porta, no final tem que ver com o pedido pelo Espírito Santo. Então essa história aqui seria a pessoa que quer receber o Espírito Santo, ela pede a Deus o Espírito Santo e ela insiste continuamente com Deus para receber o Espírito Santo. Essa é a história, tá bom? Isso aqui é por uma questão espiritual, que nós vamos insistir com Deus, porque assim, não acontece do dia para a noite.
Não acontece em um só pedido, mas é diariamente. E Jesus está tentando ensinar aqui que pedir o Espírito de Deus deve ser algo que a gente tenha por insistência na nossa vida e diariamente a gente peça isso. E a gente tem que pedir, insistir, continuar batendo, incomodando e receber isso, de forma que a gente perceba que já não vivamos mais mas que de fato Cristo vive em nós. E ainda pegando a perspectiva dessa história, eu quero conversar com vocês sobre o que aconteceu com Daniel, no capítulo 10 de Daniel. Nós não vamos ler aqui por questão de tempo, mas Daniel, ele propôs um jejum de 21 dias. Ele tinha uma visão muito difícil de ser compreendida. Muito difícil. Essa visão era tão importante e tinha um fator espiritual tão importante que ele batalhou durante 21 dias em oração e chegou no 21º dia, a Bíblia diz que ele desfaleceu pela intensidade daquele momento. Não foi por fome. O jejum foi parcial, não foi total. O texto deixa isso bem claro. O fato é que Daniel, então agora é levantado pelo anjo. E o anjo diz para Daniel: olha, Daniel, você é um homem muito amado por Deus. E eu queria dizer para você que desde o primeiro dia que você se ajoelhou e buscou, o céu buscou atender a sua oração. Mas o príncipe do reino da Pérsia impediu-nos de que você pudesse ser atendido. Agora, reflita comigo aqui, que contexto é esse? Como é que o céu, como é que algo transcendente à humanidade está pronta para atender um homem e um outro homem impede o céu? E aí, nesse contexto ainda, até que Miguel, nós entendemos como adventistas que Miguel é Jesus Cristo. Jesus teve que descer nesse contexto para poder resolver a situação, porque era um contexto de batalha espiritual muito intenso. E quando Miguel desceu no 21º dia, aquela oração foi atendida. Olha, Apocalipse apresenta Miguel lutando contra o dragão. O livro de Judas apresenta Miguel conflitando contra o diabo em relação ao corpo de Moisés. O livro de Daniel, por 2 vezes, apresenta a figura de Miguel. São essas 4 aparições de Miguel na Bíblia. Todas elas, sempre é Miguel contra o diabo. Então, nesse contexto, não pode ser um homem comum. Esse príncipe do reino da Pérsia não pode ser um príncipe humano. Era o príncipe desse mundo qual Jesus apontou. Antes de ser derrotado na cruz, o diabo era o príncipe desse mundo. Jesus apresenta ele como príncipe desse mundo. E o diabo estava impedindo que a oração de Daniel tivesse resultado. E o conflito era espiritual. Mas depois de 21 dias insistindo para compreender aquela questão espiritual, Jesus teve que descer para resolver a situação. E resolveu. Mas qual é a nossa reflexão sobre isso, amigos? É que quando nós compreendemos a nossa natureza, eu, pastor, não consigo amar como Jesus nos amou. E se é possível amar como Jesus nos amou através do Espírito Santo de Deus, e eu tenho que pedi-lo, então eu preciso fazer como Daniel. E o problema de muitos oram apenas 10 dias, mas ainda está em batalha. Mas não se esqueça, desde o primeiro dia o céu quer atender esta resposta, quer atender você espiritualmente. O céu já se moveu para isso. Jesus já morreu para isso. Ele já enviou o Espírito Santo para isso. Entendem? O céu já fez tudo o que podia. Só que agora existe a questão do quanto a gente quer de fato isso. E então, no 10º dia, no 11º dia, no 20º dia, e nada aconteceu, mas o céu já estava se movendo. Tudo já estava se movendo. Até que chegou num ponto em que o Jesus teve que vir para resolver a situação. E é isso que você precisa entender sobre batalhas espirituais, o que é receber o Espírito Santo, o que é bater a porta até que a porta se abra.
O que é viver uma transformação espiritual a ponto de amar como Deus nos amou. Porque é só através do Espírito de Deus. Mas para isso eu tenho que insistir. E alguns param no 10º dia, param no 15º dia, param no 20º dia, mas não entendem que precisam persistir, precisam bater a porta, precisam continuar, porque desde o primeiro dia, Deus já quis atender. Amigos, é quando a gente olha para nós e a gente vê só a limitação humana, só o coração humano, é que a gente fica pensando, não dá para amar as pessoas como Jesus nos amou. Não dá para replicar esse amor de Deus. Os textos não mentem. 2 Pedro 1,4, podemos replicar o aspecto da divindade na nossa vida. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, e o verso 12, podemos ter a mente de Cristo. São inúmeros os textos em que Jesus faz o apelo, ame ao próximo como eu amei vocês. Então você já entendeu. Você precisa buscar, você precisa pedir, até que você receba de fato a plenitude do Espírito e ame ao próximo. Ame essas pessoas que você tem ignorado, não tem perdoado, tem rejeitado, fica desconfiado. E o próprio texto, voltando aqui aonde nós começamos, fala o seguinte, o capítulo 4 aí de 1 João, o verso 17 diz, 18, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Medo de amar vai te manter sempre imaturo na fé. Paulo, quando ele fala sobre o dom do amor, em Coríntios ali, ele deixa bem claro, quando eu era menino, eu pensava como menino. É o contexto sobre o amor. Eu falava como menino. Eu fazia como menino. Mas eu me tornei homem. No contexto do amor, Paulo está dizendo o seguinte, enquanto não amarmos como Deus nos ama, nós ainda seremos meninos espirituais. No contexto do amor, Paulo fala assim, se você fala bem, mas não ama, de nada vale. Se você cura e não ama, de nada vale. Se você é bom e não ama, de nada vale. Se você é talentoso e não ama, de nada vale. Eu falo todas as línguas, eu fiz muitas coisas, sem amor, nada somos. E aí ele fala, o amor ele suporta, ele crê, ele avança, ele resiste, ele vai à frente e ele conclui. Eu era menino um dia, imaturo, mas eu me tornei homem, maduro. Só vamos ser aperfeiçoados e maduros espiritualmente quando amarmos. Esse é o nível de maturidade espiritual que devemos ter. Não é o que deixamos de comer, ou de beber, ou onde vamos, ou o que usamos, o que vestimos, o que fazemos, o que ouvimos. Nós colocamos isso como padrão para amadurecimento espiritual. O que ouve, o que veste, o que usa, aonde vai, o que come, o que faz, e por aí vai. Mas o padrão de maturidade cristã é o amor. É deixar de ser menino para ser maduro, ser homem e amar. Que dia que a gente vai fazer isso? E por que não fazemos isso? Por medo. E o medo de ser frustrado novamente. O medo de ser traído novamente. O medo de alguém puxar o seu tapete novamente. O medo de mentirem para você novamente. Faz com que você não dê uma nova chance. Faz com que você não insista naquilo que Deus quer que você insista. Porque Ele insistiu com você antes de criar você. Ele insistiu, Ele quis você. E agora você tem medo de que vão te trair de novo. Tem medo de que vão te humilhar de novo. Tem medo de que vão te trapacear de novo. Tem medo de que você vai passar vergonha de novo. Tem medo de acreditar de novo. E por medo, deixamos de amadurecer no amor. Nós precisamos entender que perdão é algo que Deus nos deu para a gente replicar. O dia que você foi batizado,
O dia que você entendeu o amor de Deus por você, você entendeu uma coisa. Não importa o que você já tinha feito, o importante é que Deus te aceita e Ele quer transformar você. Essas caminhadas, a gente já passou por muitas coisas. E eu me lembro, hoje já estou no meu 14º ano de ministério, no meu primeiro ano de ministério, eu estava fazendo um evangelismo. E um senhor acompanhava a esposa que era da igreja. Todas as noites ele estava ali e a esposa me dizia assim: pastor, o meu marido está gostando bastante, viu? E ele tem vindo todos os dias. E aí eu fui à casa daquela família para fazer um apelo para aquele homem. E ele me disse uma coisa: pastor, é muito bom ouvir a mensagem, mas eu não posso ser batizado. E aquele homem dizia assim: eu não posso ser batizado porque eu fiz muita maldade, pastor. O senhor não sabe quanta maldade eu já fiz. Ele falou isso para mim. E não importava o quanto falasse do amor de Deus para ele, ele não deixava de olhar para ele mesmo e ver o quanto ele foi mau e indigno. Eu falei para ele: olha, eu não tenho como dizer mais nada do que eu já disse até hoje. Tudo que eu disse foi tentando ajudar as pessoas a entender, não importa quem você seja, Deus te amou. Não importa o que você fez ou faça, você não é pior. Deus nunca vai te olhar, por mais mal que você seja, Deus não te olha com indiferença. E por melhor que você seja, Ele não vai te amar mais do que o outro. Deus ama a todos. Eu falei: eu não tenho mais nada a dizer, meu amigo. Passaram-se mais alguns dias e eu fui surpreendido ao final de um culto. Ele falou no meu ouvido: eu vou me batizar, mas eu não quero que o senhor conte para ninguém. Vou fazer uma surpresa para minha esposa. E um sábado pela manhã, eu estava pregando e falei que tinha uma surpresa naquela manhã. E quando ele entrou no tanque, a esposa, graças a Deus, estava boa do coração, né? Aquele homem se entregou a Jesus porque ele parou de olhar para ele. O que tem impedido você de amar a Deus, as pessoas, como Deus nos amou, é porque você está olhando muito para você, para quem você é, para o próximo, para o que fizeram com você, para os desapontamentos que você sofreu até agora. E isso tem bloqueado. Sabe quando algumas pessoas bloqueiam você? Aquela história de que o santo não bateu, e você resiste, você se afasta, você não quer se aproximar, ou ter sido decepcionado e você quer distância. E quando nós vivemos assim, nós impedimos a transformação que só Deus pode fazer na nossa vida. Eu quero concluir com vocês essa mensagem. E o capítulo 4 aqui diz o seguinte para mim e para você. Verso 12: nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O que você entende disso aqui? Só existe uma tradução para isso aqui, uma interpretação para isso. A partir do momento em que você entende que precisa muito do Espírito Santo de Deus na sua vida, para habitar em você, e você vai suplicar por isso até receber, chega um instante em que, quando você é a habitação do Espírito de Deus, as pessoas não te veem mais, as pessoas veem Deus através de você. A face de Deus é replicada através da sua face, quando você perdoa e aceita. Sabe aquela pessoa que você... E não precisa ser nessa ordem, tá? Não precisa ser você quem feriu. Pode ser o ferido também. Mas vamos partir de quem feriu. O ferido olhar para você com um olhar de perdão. Tem sensação melhor?
do que alguém que você feriu, você vê na cara dela que, embora você a feriu, ela te perdoou de verdade. É a face de Deus que está sendo revelada na face dessa pessoa. Eu gosto muito da história de Jacó, porque naquela noite ele ressalta: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. No outro dia ele encontrou o irmão dele e ele diz: meu irmão, aceite os meus presentes, porque eu vi na sua face o rosto de Deus. Porque Jacó havia traído seu irmão, mas quando ele reencontrou seu irmão, ele viu a face de Deus na face do seu irmão. A Bíblia fala claramente isso. Porque a face do perdão é a face de Deus. Porque o amor, ele é traduzido no perdão. Porque amar a Deus só é possível se nós de fato amarmos uns aos outros. É quando a gente ama o próximo e perdoa e aceita que nós revelamos de fato que amamos a Deus. Não é praticando a religiosidade, não é trazendo o seu dízimo, não é fazendo caridade, não é fazendo essas coisas que são lícitas, mas que muitas vezes são apenas religiosas. São até para você se sentir bem ao praticá-las. Mas ainda não perdoa, ainda não aceita, tem um problema aí. E por isso não pode ser o verdadeiro amor, o amor de Deus. Eu quero convidar você, como intitulamos a mensagem, né? Permaneça no amor de Deus. Porque quem permanece em Deus, Deus permanece nele. E o seu amor é aperfeiçoado em nós. Você quer ter essa experiência na sua vida? Assim como Daniel começou aqueles 21 dias, comece hoje essa batalha e não deixe de pedir até que você veja que está completa na sua vida a obra do Espírito de Deus. Se preciso for, o próprio Miguel vai descer, o próprio Jesus vai te auxiliar para que isso seja um resultado viável na sua vida. Você pode ficar em pé, eu quero fazer esse momento de oração, essa oração com você, essa intercessão pelas nossas vidas. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos crido que o Senhor pode transformar vidas por meio do Teu Espírito. E nós queremos, ó Pai, ter a oportunidade de amar como o Senhor nos amou. Ter a oportunidade de ter na nossa vida uma real transformação. Pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui nesta manhã e nos dê a paz. Ajuda-nos a olhar para Ti e ver esperança. Ajuda-nos a clamar diariamente pelo Espírito Santo e que Ele habite em nós. É o que nós choramos em nome de Cristo. Amém.